Imagine o seguinte: para cada 1 quilo que eu perco, eu aumento a busca por mais 100 quilocalorias. Então, se essa panqueca com 1.000 calorias me deixava saciado quando eu tinha 95 quilos, eu agora baixei para 90 quilos, perdi 5 quilos de gordura corporal, eu aumentei mais 500 quilocalorias a necessidade para me manter saciado. Então, essas 1.000 calorias já não me vão saciar, eu preciso de 1.500 calorias para estar mais saciado. Por isso, e conforme você vai emagrecendo, mais difícil fica você ter um controle alimentar, porque o seu corpo vai te induzir a buscar mais alimento e mais caloria. Simples assim, né? Então, o contexto é sim possível sustentar um déficit calórico e possível controlar a fome até certo ponto. Conforme você vai perdendo mais peso, mais difícil vai ser sustentar o seu déficit calórico, mais difícil vai ser sustentar a sua fome. Fato, não tem para onde correr, tá bem? Outra pergunta aqui, o que é melhor? Essa aqui é polêmica, isso aqui dá treta. O que é melhor para emagrecer? Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Nenhum dos dois é melhor para emagrecer se dentro das estratégias você não estiver sustentando um déficit calórico. Ponto. Se você fizer jejum e dentro da janela do jejum você consumir mais calorias do que você precisa, ou se você de 3 em 3 horas comer mais calorias do que você precisa, você não vai emagrecer. Ponto, final. Acabou a conversa. É assim que funciona. A questão de se você vai usar jejum ou comer de 3 em 3 horas é muito mais uma relação de adesão e de você gostar do processo do que realmente a estratégia mirabolante, o santo graal do emagrecimento, tá? Isso tem que ficar bem claro. Repito, comer de 3 em 3 horas ou fazer jejum, qual é melhor para o emagrecimento? Nenhum dos dois vai te emagrecer se você não sustentar o déficit calórico. Ponto. Você precisa ter um déficit calórico fazendo jejum ou um déficit calórico fazendo refeições a cada 3 em 3 horas. Se você passar as calorias do que você precisa, você vai armazenar gordura, independentemente se for cetogênica, paleolítica, low carb, high carb, vegetariana, jejum. Você vai ganhar peso enquanto houver uma sustentação de calorias a mais do que você precisa. Escolha a forma que é mais fácil de você seguir e sustentar o déficit calórico. Qual delas vai ser? Vai caber ao nutricionista dividir e com você achar a melhor estratégia. Ponto. Beber água ajuda a emagrecer? Qual a quantidade ideal? Ah, eu vou tentar deixar salvo sim. Provavelmente eu vou jogar ela no YouTube, tá? Então fica ligado e eu deixo ela no YouTube depois. Eu estou tentando deixar as lives gravadas tudo no YouTube, tá bom? Então pode ficar tranquilo. Depois você entra lá no meu canal. Se não está inscrito, já segue, já deixa um like e fica ligado que eu vou subir essa live lá, tá bem? Ah, vamos lá, pergunta aqui. Emagrecer. Água. Beber água ajuda a emagrecer? Qual a quantidade ideal por dia? Bom, beber água não ajuda a emagrecer diretamente. Tá? Sim, eu vou tomar água e isso vai me emagrecer. Não. Tá? Mas você precisa de água para fazer um processo de quebra da gordura para ser utilizado no processo de emagrecimento. Eu já falei em algumas lives, você faz dois processos bioquímicos para gerar energia através da gordura. O primeiro é a lipólise, que é a retirada da gordura, o triacilglicerol, ou seja, os três ácidos graxos e o glicerol, que estavam lá na sua célula adiposa, onde está armazenada a gordura. Você tira ela de dentro através da lipólise, e depois ela cai no sangue, esse glicerol vai para o fígado para gerar glicose e os três ácidos graxos vão para o tecido musculoesquelético para gerar energia. E essa é a primeira etapa. E depois tem a beta-oxidação lá no tecido muscular, onde você pega esses ácidos graxos e gera energia. Então, o que que tem a ver a água para ajudar então no processo de emagrecimento? É que para você fazer lipólise, você precisa de molécula de água. Você precisa fazer uma hidrólise. Ó, hidrólise. Hidro, água. Lise é quebra. Então você precisa de uma molécula de água para fazer a quebra da gordura para que ela seja utilizada como substrato energético. Então, sim, a água vai me ajudar a emagrecer de forma diretamente, como você pensar em
em comer um alimento? Não, mas ela é fundamental para que a utilização de gordura seja feita de forma mais efetiva, tá? Agora, pergunta que você fez também é quantidade ideal de água por dia. Na média, você vai ver na literatura alguns autores trazendo que de 0,35 a 50, de 35 a 50 ml por quilo de massa corporal, tá? Então, pode fazer o cálculo, pelo menos 35 ml a 50 ml no máximo de água por quilo de massa corporal já te daria uma ideia de quanto você precisaria de água por dia, tá? Agora, isso também é multifatorial, por quê? Porque se você trabalha em um ambiente muito quente, onde você aumenta a transpiração, onde você tem mais desidratação, se você tem um gasto energético diário muito alto, se você toma chás que têm um efeito diurético muito alto, você também tem que repor essa água. Então, o cálculo ele tem que ser adaptado conforme a sua realidade. Se você tem efeito diurético de outros alimentos entrando, se você tem a temperatura ambiente afetando a sua retenção hídrica, você precisa sim fazer um reajuste no consumo de água, tá? E aí tem que ver essa métrica de 35 ml ou 50 ml por quilo de massa corporal, ela tem que ser redefinida baseada no ambiente, tá? Posso emagrecer sem treinar ou fazer musculação? Pode treinar ou pode emagrecer ou sem fazer. Aqui. Posso emagrecer sem treinar ou fazer musculação? Bom, acredito que treinar entra no quesito de fazer musculação. É possível perder peso, muito mais fácil do que você emagrecer, tá? Se você não fizer exercício físico, não treinar, seja corrida, natação, crossfit, musculação, a tendência é que no começo você vai emagrecendo. Mas depois, se você sustentar um déficit calórico por muito tempo e começar a forçar demais o emagrecimento, você vai parar de emagrecer e vai começar a perder peso. Isso quer dizer o quê? Você parou de só usar gordura como substrato energético, agora você começa a usar massa muscular, tá? Nosso corpo usa gordura, carboidrato, que é o glicogênio muscular hepático e a glicose, e usa proteína para gerar energia. Proteína de todos os tecidos, tanto músculo e esquelético. Aí vem o catabolismo, que as pessoas têm medo. Ah, eu não quero ficar sem comer proteína, porque senão eu vou catabolizar. O catabolismo acontece a todo momento. O que você tem que levar em consideração é qual é a magnitude, quais os tecidos que estão sendo catabólicos, que estão sendo catabolizados. Quando você cataboliza, você quebra a gordura para gerar energia, é ótimo, é o que você quer, provavelmente. Quando você começa a colocar massa muscular para catabolizar, para gerar energia, aí você tem um problema. Então, dá para emagrecer sem treinar? Até certo ponto você vai conseguir emagrecer. Se você sustentar demais o déficit calórico, você vai começar a perder peso, vai perder massa muscular e aí você vai ter um problema. Então, a melhor estratégia é coma proteína, principalmente entre 1,6 a 2,4 gramas por quilo de massa corporal, treine e sustente um déficit calórico, tá bem? E aí você tem o melhor de todos os mundos. Existe uma hora ideal para comer para perder peso? Não, não existe uma hora ideal, tá? Não existe essa questão de, se eu comer meio-dia, eu vou emagrecer mais do que se eu comer meia-noite. Ou se eu parar de comer antes das 18, eu vou emagrecer mais. Abre aspas. Apesar de existir a crononutrição, que é uma área que estuda a relação do ciclo circadiano e o impacto que isso tem na sua saúde e nível celular, fecha aspas, a gente sabe que o déficit calórico é soberano. Existem algumas pessoas que têm um padrão de sensibilidade à insulina prejudicada quando começam a consumir carboidratos, principalmente em alta quantidade, depois das 18, 19, 20 horas, o que diminuiria a sensibilidade da insulina, fazendo com que você favorecesse o armazenamento de gordura e dificultasse a utilização de gordura como substrato energético, tá? Então, existe algumas pessoas que têm, sim, um polimorfismo genético que podem sofrer com isso, e a crononutrição tem mostrado isso para gente. Agora, se você está fazendo um déficit calórico, se você vai comer meia-noite, isso não vai ter um impacto significativo no seu processo de emagrecimento, prejudicando. ah, a restrição calórica é soberana. Então, não tem um horário específico para você comer que você vai emagrecer mais.
O que acontece é, sustente um déficit calórico, independente do horário, você vai emagrecer mais. Ponto. Por que é tão difícil perder gordura abdominal? Primeiro, você tem a gordura abdominal subcutânea e você tem a gordura abdominal visceral. A gordura abdominal visceral, ela é muito mais sensível ao processo de emagrecimento. Ela sai mais rápido. Porém, a gordura subcutânea, e provavelmente é essa que você tem dificuldade, ela não é tão sensível às catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, que estão relacionados ao processo de queima de gordura, tá? Lipólise, beta-oxidação e outros hormônios também que são hiperglicemiantes, glucagon, GH, cortisol. Então, essa gordura não é tão sensível e aí por isso ela demora um pouco mais para sair. Mas se você sustentar o déficit calórico, continuar fazendo exercício físico, sim, em algum momento ela vai sair, pode ter certeza. Vamos para as perguntas de saúde aqui. Saúde endócrina. Gosto quando me fazem esse tipo de pergunta. Como o estresse e o cortisol impactam no emagrecimento? Como o estresse e o cortisol impactam no emagrecimento? Boa pergunta. Primeiro, o cortisol em excesso, ele pode mexer com a sua retenção hídrica, tá? Ele tem um mecanismo de promiscuidade com receptores de mineral corticoide, renina, angiotensina, aldosterona, que são mecanismos ligados à retenção hídrica. Então, você pode aumentar o seu volume em composição corporal pelo aumento da retenção hídrica que o cortisol em excesso, gerado pelo estresse, pode ocasionar, tá? Ele não vai fazer você ganhar gordura. Ele pode aumentar a sua retenção hídrica. Porém, de forma indireta, o estresse e tem a tendência a mexer com o seu comportamento e busca pelo alimento, fazendo com que você busque mais calorias e aí sim, fazendo com que você ganhe mais peso em gordura, tá? Então, o estresse e o cortisol, eles têm uma relação na sua composição corporal, afetando de forma direta ou indireta. E aí você precisa ajustar isso também, usar alguns adaptógenos para diminuir o nível de estresse, tá? A isvaleriana, a passiflora, a ashwagandha pode ajudar. E, claro, fazer exercício físico, controlar a exposição diária de cortisol. Vai te ajudar bastante, tá? O que é resistência à insulina e como ela atrapalha os resultados? Boa pergunta. A resistência à insulina é quando a sua insulina não está funcionando como deveria. Tá? Para que você coloque glicose para dentro da célula, para gerar energia, você precisa de insulina. Tá? Quando você não está fazendo exercício físico, abre aspas. Quando você está fazendo exercício físico, você não precisa de insulina. Tá? Diretamente, o exercício usa a via da MPK, que é a quebra de ATP, ADP, AMP, tá? Resíduos energéticos. Então, mas aí, quando você faz exercício físico, você não precisa de insulina. Fecha aspas. No momento que você está em repouso, você precisa de insulina para colocar glicose para dentro da célula. Se você não coloca glicose para dentro da célula, você vai aumentar a glicose na corrente sanguínea, o que a gente encontra nos diabéticos do tipo 1 e do tipo 2, tá? Do tipo 1, você já não produz a insulina. Você nasceu com um problema relacionado a isso. O do tipo 2, você produzia insulina na sua fase de existência, na grande maioria das vezes, e você começa a perder a efetividade dessa insulina, então você tem dificuldade de colocar glicose para dentro da célula. Se você tem dificuldade de colocar glicose para dentro da célula, você não consegue fazer uns treinos com tanta intensidade, você tem dificuldade, sem contar que ela é neurotóxica, a glicose em excesso no sangue causa problemas neurológicos, tá? Pode levar a problemas de cicatrização, o que leva um diabético a fazer amputação. Mas pensando no emagrecimento, se você tem muita glicose no sangue, você vai produzir mais insulina, porque o corpo quer regular essa glicose. Ele não entende que a glicose, que a insulina não está funcionando. Então ele pensa assim, se tem muita glicose, é porque está entrando mais família. Então tem que produzir mais insulina. Na verdade, não está entrando mais, só tem muita glicose ainda que não saiu. E ele vai continuar produzindo mais insulina, tentando responder a essa carga de glicose. E aí, o que que isso tem a ver com emagrecimento? É que a insulina, ela tem um efeito lipogênio.
Isso quer dizer o quê? Ela acelera o processo de armazenamento de gordura no seu corpo. E ela inibe o processo de lipólise, que é a quebra de gordura para ser usada como substrato energético. Então, essa é a grande questão. Você tem uma resistência periférica à insulina, que pode levar a um quadro de diabetes, e você consome muito carboidrato, não faz exercício físico, não melhora a sensibilidade à insulina, não melhora a sua flexibilidade metabólica, você vai estar favorecendo o armazenamento de gordura e prejudicando o mecanismo que faz com que você use gordura. Então, isso é importante você saber. Hum, o uso de anticoncepcional pode influenciar o ganho de peso? Não. Não, pelo menos os anticoncepcionais mais atuais, eles não têm um impacto diretamente no ganho de peso, tá? Aconselho, aconselho a leitura deste livro aqui, do grande professor e colega André Rizzuti, Anticoncepcionais Hormonais, Farmacologia e Uso Clínico nas Ginecopatias, Individualização na Prescrição, Impactos na Função Sexual, Emagrecimento, Hipertrofia e Performance. Para quem é da área, para quem trabalha com mulheres, ou para quem é curioso e quer estudar um pouco mais sobre anticoncepcionais, saúde, estética, leiam esse livro, tá? A gente sabe que anticoncepcionais de terceira geração, que são os mais atuais, não afetam a composição corporal de forma significativa. Alguns anticoncepcionais podem mudar o comportamento e a busca pelo alimento, mas não vão fazer você ganhar calorias e vão impactar diretamente no aumento do peso, tá? Alguns anticoncepcionais, principalmente os de primeira geração, eles alteravam o comportamento. Então, alterando o comportamento, você buscava mais alimento, alimentos mais calóricos, gerando um superávit, ganhando mais peso, tá? Então, essa é a relação. Claro que existem alguns anticoncepcionais que são a base de hormônios, não é? É a base, estradiol, progesterona ou testosterona, e eles têm promiscuidade com os receptores de mineral corticoide, né? É o mesmo princípio. Então, eles podem aumentar a retenção hídrica. Não quero dizer que você vai ganhar peso em gordura. Alguns anticoncepcionais podem sim mexer com o ganho de água, retenção, tá? Por que é tão importante regular os níveis de testosterona e estradiol? Boa pergunta. Pensando em emagrecimento e tanto pensando em ganho de massa muscular, você regular o ganho de testosterona, a produção de testosterona e estradiol é importantíssimo pela questão de que o estradiol tem uma relação direta com a composição corporal. Mulheres que têm menopausa precoce ou entram na menopausa ou que tiveram a retirada do ovário diminuem a produção ou cessam por total a produção de estradiol ou que usam medicamentos inibidores da conversão de estradiol como tamoxifeno, como clomifeno, como anastrozol, que impedem a ação do estradiol, vão ter um problema na composição corporal, um prejuízo. Você começa a perder a alteração de composição na periferia e ela começa a vir para a região abdominal. Então, o padrão feminino, que é o armazenamento de gordura subcutânea nas regiões mais distais, para de acontecer e começa a vir padrão de armazenamento de gordura visceral, o que pode trazer problemas metabólicos e vai, claro, alterar a estética. Então, regular o estradiol numa mulher, mas no homem também, tá? O estradiol ele está relacionado a muitas funções fisiológicas, tanto para os homens quanto para as mulheres, na relação tanto de composição corporal quanto na relação humoral, tanto na questão da libido, tá? Homens que querem zerar o estradiol, que estão fazendo uso de esteroide anabolizante, acabam tendo problema de disfunção erétil porque o estradiol está relacionado diretamente à libido. Então, regular o hormônio estradiol é importante na composição corporal, é importante também na saciedade, tá? O estradiol na TPM, a mulher que está na TPM tem a tendência a comer mais. Por quê? Porque quando a mulher entra na TPM, o estradiol cai, o estradiol caindo tem a tendência a perder o efeito saciogênico, né? Ele tem um mecanismo que afeta o seu sistema de busca pelo alimento. Quanto mais estradiol você tem, mais saciada você fica. Quanto menos estradiol, menos saciada. Por isso as mulheres na TPM têm a tendência a buscar mais alimentos, algumas delas, não todas, mas algumas, pela essa relação do mecanismo.
saciogênico perdido que o estradiol carrega, tá? Falando de testosterona. A testosterona é importante tanto para as mulheres quanto para os homens, tá? Os homens produzem doses muito mais elevadas de testosterona por dia do que as mulheres. A mulher produz uma média de 25 a 70 miligramas decilitro por dia, tá? Os homens de 6 até 10 vezes mais do que isso. Então, sabendo que é um hormônio altamente anabólico, mexe com a composição corporal, tem um efeito neurológico, tá? Homens e mulheres que têm uma baixa produção de testosterona têm a maior tendência a ter ansiedade, depressão, principalmente a depressão, tem a ter a maior dificuldade em ganho de massa muscular e sustentação da massa muscular. Então, as mulheres que têm baixa testosterona vão ter um prejuízo na libido, vão ter um prejuízo no comportamento e busca pelo alimento, vão ter um impacto negativo na questão moral, vão ter mais chance de ter depressão ou crises de depressão, vão perder mais rapidamente massa muscular, vão aumentar a facilidade de armazenamento de gordura. Então, o controle da testosterona e do estradiol, tanto para o homem quanto para a mulher, é importante, tá? Hum, aqui. Existe algum alimento que ajuda na regulação hormonal? Bom, diretamente existem alguns alimentos que podem ter um impacto no sistema endócrino. Um exemplo, a soja é um fitoestrógeno que pode modificar a produção de estradiol, estrona, estriol nas mulheres e tanto nos homens com doses mais elevadas consumindo diariamente, tá? Em algumas questões pode ser benéfico, em outras não tão benéficas. O mais importante, o que mexe realmente no impacto no sistema endócrino, é você ter uma alimentação balanceada. Porque você precisa de sais minerais e vitaminas, como cofatores enzimáticos, para fazer com que o seu sistema endócrino funcione e produza hormônios. Você precisa ter aminoácidos, né? Um exemplo são os hormônios da tireoide, T3 e T4. Você precisa de aminoácidos consumidos através das fontes proteicas, seja vegetal ou animal, para que você sintetize esse hormônio. Então, o que você dá de substrato, de alimento, ele vai impactar diretamente na sua produção endócrina, tanto nos níveis de testosterona, se você consumir colesterol, principalmente gorduras poliinsaturadas, o colesterol é a base para a síntese de testosterona, que automaticamente é a base para a síntese de estradiol e DHT. Então, ah, todo o seu sistema endócrino é codependente do que você come. Não existe um único alimento, existe todos os alimentos entrando de forma inteligente e ajudando o seu sistema endócrino a produzir os hormônios de forma mais efetiva. Ponto. Suplementos são realmente necessários para emagrecer ou ganhar massa muscular? Não. Você não precisa de suplementos para ganhar massa muscular ou emagrecer. Ponto. Tá? Agora, abre aspas. Existem alguns suplementos que têm um potencial de fazer com que você tenha mais desempenho para treinar. Existem alguns suplementos que podem te ajudar em nível nutricional para fazer processos bioquímicos e fisiológicos funcionarem de forma mais acelerada para auxiliar no processo de emagrecimento, consoante a necessidade ou a carência a qual você está incluso. Fecha aspas. Você precisa entender que nenhum suplemento por si só vai fazer você emagrecer ou vai fazer você ganhar massa muscular. O contexto todo do seu ambiente vai favorecer o processo de emagrecimento e o processo de ganho de massa muscular. Bom, BCAA. BCAA é útil ou é desperdício de dinheiro? Bom, BCAA, para quem não conhece, BCAA são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, valina e isoleucina. Tá? São aminoácidos importantes, aminoácidos essenciais, ou seja, o seu corpo não produz. Você precisa deles para sintetizar massa muscular, para construir massa muscular. A leucina, principalmente, é um aminoácido importantíssimo na sinalização para ativação da via mTOR, P70S6K, KT. Então, são cascatas que estão ligadas ao ganho de massa muscular, ao anabolismo. Pensando em ganho de massa muscular, não. Tá? Pensando em desempenho físico, esporto, não há necessidade do uso de BCAAs. Tá?
Não há necessidade do uso dos aminoácidos de cadeia ramificada. Quando faz sentido? Em algumas situações clínicas, tá? Algumas pessoas, por questão de inflamação no intestino ou por questão de incapacidade de digestão, tá? Pessoas que estão acamadas no hospital, há a utilização, sim, desses aminoácidos, principalmente pelo efeito anticatabólico que eles carregam, e daí pela condição a qual a pessoa não consegue ingerir esse tipo de aminoácido de forma habitual, ela pode ser utilizada até mesmo de forma intravenosa. Então, o BCA faz sentido para alguém que está em um tratamento, um acompanhamento médico muito específico. Pensando em desempenho físico, não temos respaldo algum na literatura, nada que justifique a sua utilização. Para vocês terem ideia, uma porção ali de 2, 3 ovos vai ter tanto BCA, leucina, né, leucina valine e isoleucina, então você já não precisaria consumir esses suplementos, né? E além do mais, para você sintetizar músculo, você precisa de vários aminoácidos, não só desses três. E aí entra a questão. Não vai servir para nada, tá? Deixa eu ver aqui. Outra questão, última. Essa aqui também é polêmica. Suplementos naturais são tão eficazes quanto os suplementos industrializados? Gente, esse negócio de que é natural é bom, industrializado é veneno, tem que tomar cuidado. O veneno de cobra é natural e também mata, tá? Nem tudo que é natural é bom, e nem tudo que é industrializado é ruim. Existe uma relação que ah, há momentos em que o industrializado vai suprir qualquer coisa que exista na natureza. Ponto final. Principalmente consoante a necessidade. Imagine alguém que está hospitalizado e não consegue se alimentar porque, sei lá, está fazendo tratamento com câncer no intestino. Aí o cara não consegue ter uma boa digestão de fontes proteicas. O que que eu vou fazer? Vou pegar um bife, vou bater no liquidificador e vou dar para ele tomar? Não. Vou lá e dou uma dose de whey, uma dose de albumina, caseína. São proteínas industrializadas, mas que tem uma fácil digestão, né? A digestibilidade dela vai ser muito mais fácil de acontecer. Então, existe uma relação de custo e benefício e em que eu consigo tirar com alimentos naturais, o que eu consigo com alimentos industrializados, vai depender do, do ambiente, vai depender da condição. Então, não coloque que um alimento industrializado é ruim, ou também não coloquem que alimentos naturais são bons a todo momento. Existem alimentos que são naturais e não são bons, tá? O excesso de gordura do óleo de coco pode trazer problema de saúde. O excesso de gordura do óleo de soja, né, pode trazer problema. O consumo de fruta em excesso, quando eu digo comer muita fruta, comer 6, 7 quilos de fruta por dia, vai te aumentar a frutose e pode trazer cetose hepática não alcoólica, né? Então, não dá para dizer que um alimento só porque é natural é bom ou que um alimento industrializado é ruim. Pergunta sobre ganho de massa muscular. Por que não consigo ganhar massa muscular mesmo comendo muito? Provavelmente o teu treino está fofo, tá? Bem simples. Provavelmente você está treinando com uma intensidade e um volume muito ruim. Ou você está esperando um milagre em pequenas semanas e aí eu sou sincero em te dizer que o ganho de massa muscular é um processo crônico que leva muito tempo. Não adianta você achar que vai construir um físico espetacular em 2, 3 meses. A musculação é um esporte de gente que tem paciência e de gente velha. Você só vai conseguir colher resultados tão expressivos depois de um ano treinando com força de vontade e com ajuste nutricional adequado, tá? Então, você não está ganhando massa muscular, mas está se alimentando bem, tem um acompanhamento profissional, provavelmente é o seu treino, ou provavelmente você também pode ter uma alteração no nível endócrino, tá? Então, dá uma olhada nisso e pode ser uma dessas questões. Qual a quantidade ideal de proteína por dia para hipertrofia? Entre 1,6 a 2,4 gramas de proteína por quilo de massa corporal já é suficiente, tá? Pode fracionar entre as refeições durante o seu dia, tá?
Coloca ali uma carga proteica no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde e no jantar. Você já vai tirar proveito. Mais do que isso, não tem necessidade. É possível ganhar massa muscular sem carboidratos? É possível construir músculo sem carboidrato. Ponto. Abre aspas. Se você não tiver carboidrato, provavelmente o seu músculo vai ficar flat em grande parte do tempo, o que vai fazer com que você perca a circunferência, perca o pump no treino, tá? Trazendo um prejuízo estético. Fecha aspas. Mas você não precisa de carboidrato diretamente para construir massa muscular, tá? Tanto que se você só comer gordura e carboidrato, você não ganha massa muscular. Mas se você consumir proteína, você ganha massa muscular, tá? Você pode gerar energia para pagar a taxa metabólica basal dessa relação do anabólica com as proteínas mesmo, tá? Mas não é o caminho mais sensato. Eu te aconselho, assim, manter o carboidrato dentro da dieta. Qual o papel do descanso na hipertrofia? Importantíssimo. Tem um peso gigantesco, tá? Tanto descanso, quando a gente fala no sono, se você não dormir bem, você vai ter um prejuízo no ganho de massa muscular por questão de sistema endócrino, alguns hormônios anabólicos são mais secretados à noite, o GH automaticamente influenciando na produção do IGF-1 e também influencia no fator de crescimento mecânico, que é uma subclasse do IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que está ligado diretamente ao ganho de massa muscular. Você não descansar aumenta cortisol, que é altamente catabólico no tecido musculoesquelético, levando a uma perda residual de massa muscular, pensando em longo prazo, tá? Então, descansar é fundamental, sim. Se você quer ganhar massa muscular, tenha um bom descanso, um descanso que você perceba que é regenerativo. Caso contrário, você vai colocar em detrimento boa parte dos seus resultados. Essa aqui provavelmente é uma das perguntas que eu mais recebo. Treinar todos os dias ajuda ou atrapalha o ganho de massa muscular? Depende. Depende de quem é você. Depende se você está em um estado anabólico, se está usando esteroide anabolizante. Depende se você treina muito tempo. Depende da intensidade, depende do volume. Depende se você descansa. Depende se você está se nutrindo, tá? Existem muitas variáveis. Não dá para dizer simplesmente funciona ou não funciona. Eu não te conheço. Mas se você treinar todo dia, não tiver uma dieta balanceada, não conseguir descansar, o teu sistema endócrino estiver fragilizado, sim, você vai ter um prejuízo, tá? Como é que eu sei que eu estou treinando mal ao ponto de colocar em detrimento o meu resultado? Simples. Perda de função, perda de capacidade de treino são os primeiros sinais, tá? Ou seja, antes você treinava com X carga, precisava um X valor de tempo de descanso, entre uma série e outra e percebia progressão constante. Agora você está treinando, você teve que diminuir as cargas, precisa de mais tempo para descansar e não está mais progredindo, tá? E nada mudou praticamente na sua dieta. O que aconteceu realmente você está tendo um acúmulo de fadiga. Então, perder função, perder desempenho de progressão, precisar de mais tempo para descansar e também começar a ficar constantemente mais doente, né? Uma imunossupressão é um sinal de que você precisa descansar realmente e isso já está afetando a tua fisiologia, tá? Então, tem que cuidar com isso. Essa aqui, essa pergunta é pesada e traz muita discussão. Alimentação ou treino? Qual é o mais importante para construir músculo? Na minha opinião, de alguém que é formado na área de nutrição e educação física, os dois. Nenhum nem outro pode ser negligenciado. Se você treinar fofo e comer bem, você não ganha nada. Se você treinar bem e não comer bem, você não vai ganhar nada, tá? Então, os dois têm que ser 100% se você quer tirar 100%. Ah, eu não tenho grandes opções. Ah, então, treinar mais ou menos e comer mais ou menos vai te colocar numa condição mais ou menos e você vai estar dentro da mediocridade. Ponto. Então, se você quer realmente ter resultado, faça os dois de forma
sinérgica e com alto teor de intensidade e responsabilidade. E aí você vai tirar todo o proveito. Não existe um que é mais do que o outro, tá? O treino é catabólico, a alimentação é anabólica. Ambos precisam acontecer no seu melhor para que você realmente tenha resultado. Suplementos para hipertrofia. Funciona melhor que a comida? Não. Nada é mais anabólico que uma boa refeição, tá? Ah, eu vou tomar zinco, magnésio, selênio, ok? Mas se eu consumir oleaginosas, algumas frutas, eu vou ter zinco, magnésio, selênio e outros nutrientes, sais minerais, vitaminas, compostos bioativos, fitoquímicos, todos os macros fundamentais. Então, você percebe que o alimento, por si, bem equilibrado e bem variado, ele é muito mais anabólico do que uma única suplementação, tá? Senão você teria que andar com uma caixa de sapatos cheia de suplementos para poder compensar um estado nutricional a qual um alimento por si só traria. Então, não acredite seus resultados em suplementação se a sua alimentação não estiver adequada. Ponto. Como saber se estou comendo calorias suficiente para crescer? Bem simples. Você vai começar a crescer. Se você perceber que passou um ano e você estava subindo as calorias, mas não é simplesmente subir as calorias, mas é subir as calorias com qualidade nutricional, e você assim mesmo não está ganhando massa muscular, perdendo gordura, ou pelo menos controlando o seu percentual de gordura, porque você está subindo as calorias, a tendência é que você ganhe um pouco de gordura. Se não há ganho expressivo de massa muscular, não há um ganho expressivo no desempenho físico, provavelmente algo está errado. Necessariamente não é só as calorias, tá? Você pode subir as calorias baseado em uma refeição do McDonald's, a qual não vai ter um valor nutricional adequado, ou você pode estar subindo as calorias com refeições mais saudáveis, arroz, feijão, carnes magras, legumes, cereais e frutas, tá? Então, a qualidade é muito melhor do que só a quantidade. Pensa nisso. Bom, eu acho que era isso. Eu vou encerrar a live. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta aqui. Não, hoje vocês estão quietinhos. E eu vou ver se eu consigo deixar ela salva e a gente vai conversando. Amanhã, provavelmente, eu abro mais uma live. Quem tiver dúvidas, aproveitem que normalmente de manhã eu abro uma live para vocês e vou deixando as coisas mais facilitadas, tá? Essa live provavelmente vai ficar salva no YouTube. Então, quem quiser, vai lá, entra no link da minha bio, que tem o link do YouTube, se inscreve no canal e você vai ter todos os conteúdos das lives e mais conteúdos para você ter informação de qualidade, pensando em emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde endócrina e longevidade. E acabou minha panqueca. Então acabou a live. Até.